Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que os executivos apresentam e analisam as DREs, apresenta para o Conselho de Administração ou analisa eles mesmos. Tá? Então eu vou apresentar um modelo e quem tiver interesse, deixa aqui o seu e-mail, peça que eu passo esse modelo para vocês. Mas antes de avançar um pouquinho, eu queria mostrar para vocês como que o cérebro funciona. O cérebro funciona por comparação. Então, ao analisar um resultado, eu só sei se esse resultado está bom se eu tiver um outro parâmetro para analisar para poder comparar. E o cérebro funciona assim para tudo. Eu só sei o que é escuro se eu reconhecer o que é claro. Eu só sei o que eu posso considerar bonito se eu considerar outro algo como feio. Então, o cérebro funciona por comparação. Então, esse modelo de DRE, eu vou mostrar as comparações que a gente chama de análise vertical e análise horizontal. Me acompanhe aqui nessa explicação, olhando para essa tela dessa DRE. Aqui, nesse Excel, eu tenho o quê? Do lado esquerdo, as linhas da DRE, não é isso? Então eu tenho a receita bruta, a receita líquida, o lucro bruto, a margem de contribuição, muito importante, porque muitas das vezes as pessoas não colocam a margem de contribuição para poder analisar. É importante que esteja na DRE de forma gerencial. O EBITDA, o EBIT, o lucro antes do imposto de renda e contribuição social e o lucro líquido. Todos os indicadores necessários para poder fazer uma análise consistente da DRE. Agora, os números, como que eu classifico esses números? Eu coloco aqui nessas duas colunas o quê? O realizado no período anterior, para que vocês vão ver lá na frente eu possa ter uma base de comparação. Então aqui eu sempre coloco o período anterior, que pode ser ou do mês anterior ou do acumulado, nesse caso, por exemplo, esse vídeo eu estou gravando em outubro, então pode ser de janeiro a setembro de 2019, então eu estou gravando agora em 2020. Então, e nessa coluna aqui, eu tenho o valor em reais e o valor em percentual. Então, aqui eu considerei como um percentual da ROB, né? Então, que é a Receita Operacional Bruta. Então, a ROB é 100% dela mesma. A dedução de vendas, ela está correspondendo a 31,1% da ROB. A receita líquida aqui, de 61.920, está correspondendo a 68,9% da ROB. Então aqui eu já consigo ter uma análise vertical para eu saber quanto que cada elemento desses daqui corresponde em forma percentual da ROB. Por que é importante o percentual? Porque muitas das vezes no parâmetro absoluto, em reais só, nós perdemos a referência. Então quando eu trago tudo para o percentual, eu consigo ter uma referência muito mais estruturada. Então aqui eu tenho o realizado de 2019. Aqui no outro conjunto de colunas eu tenho o orçamento para 2020. Tá? Então, sempre considerando aquele período, né? Então, a gente está em 2020, outubro, então seria um orçamento, por exemplo, de janeiro a setembro de 2020, para a gente sempre comparar períodos iguais. E aqui eu tenho reais e o mesmo percentual que é para poder fazer a análise sobre a ROB. E no terceiro conjunto de coluna eu tenho realizado de 2020, porque com esses três blocos eu vou começar a fazer as comparações. Então, como que eu vou comparar? A primeira comparação é a própria análise vertical, não é isso? Então, eu vejo esse daqui, 31,1%, né, de dedução de receita, aqui em 2019. Em 2020, eu tive 31,9% de dedução de receita, né, em cima do que foi orçado, na realidade. E o realizado foi 34,7%. Então, por aqui, eu já sei que as deduções da receita em 2020 eu perdi muito. Não é? E isso eu jogo também, vamos para o lucro líquido. Aqui eu tive 4% de lucro líquido. Eu orcei para 2020 1,1%. E eu estou com prejuízo de 3,2%. Então eu já sei que a minha performance ela piorou em relação a 2019 e também piorou com relação a 2020. Mas aqui eu crio outro conjunto de colunas que eu comparo o realizado em 2020 em função do orçado em 2020. Então, e eu tenho a coluna aqui primeira desse conjunto, que é a variação
do que foi realizado em 2020, por exemplo, 102 mil, menos o que foi orçado em 2020, que é 93 mil. Então eu tive 9 mil a mais do que foi orçado no que tange a receita. Isso corresponde a 10,4% de acréscimo em relação ao orçado de 2020. Então, por aqui, eu consigo fazer a análise, que a gente chama de análise horizontal. Eu comparo um conjunto de colunas com outro conjunto de colunas. Então, só para poder dar um exemplo, eu aumentei minha receita em 10,4%. Né? Só que o meu lucro bruto reduziu em 14%. Então eu já sei que eu estou com problemas aqui em alguma dessas contas. Então eu já tenho a referência para onde que eu vou direcionar a minha ação com relação ao orçado. Mas a gente pode errar o orçamento, não é isso? E isso muitas das vezes é comum. Então eu também tenho um conjunto de colunas que eu vou comparar o realizado de 2020 com relação ao realizado de 2019, porque aí eu vejo a performance daquele período desse ano com o que foi feito um período do ano passado e os mesmos conjuntos de colunas, variação em reais e variação em percentual. Com isso, vocês têm fundamentação para quê? Para fazer uma análise vertical aqui e uma análise horizontal comparando os períodos. E como o nosso cérebro funciona por comparação, tá aí, você pode aprofundar e direcionar decisões assertivas para melhorar todos esses indicadores dentro da profundidade necessária. Quem tiver interesse, me pede, deixa seu e-mail ou seu telefone, o WhatsApp, que eu envio esse modelo para vocês começarem a apresentar os modelos dessa forma bem estruturada no que tange aqui a DRE. Um grande abraço e até o próximo vídeo.